Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo José Manuel e vou responder a uma pergunta interessante. Como é que se encontra um espírito que desencarna sem um membro físico? O que é que realmente acontece a um espírito que, ao acordar, e neste caso aqui, ao acordar no plano espiritual, se vê com menos um membro, fruto, por exemplo, de uma amputação? É importante e é curiosa esta pergunta. Isto porque nós temos um corpo físico e um corpo físico pode ter realmente uma deficiência, uma amputação, menos um membro. Mas quando chegamos ao plano espiritual, já não levamos o nosso corpo físico. Nós temos sim o perispírito, que é um corpo fluídico. Como já disse em vídeos anteriores, nós temos a capacidade no mundo espiritual de moldar o nosso corpo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que quando eu acordo no plano espiritual, eu posso moldar com a imagem que eu me sinto bem. Ou seja, se por exemplo eu tenho rugas e não me sinto bem com as rugas, quando eu vou moldar, quando eu vou plasmar a minha imagem, eu posso reduzir algumas rugas. Eu também vou ficar realmente com a imagem com a qual eu me identifico melhor. Mas se eu saio do plano material, do plano físico, com uma deficiência, eu tenho essa deficiência no corpo físico. Eu, quando chego ao plano espiritual, posso plasmar o corpo completo. Mas vamos lá ver uma situação aqui. Muitas vezes eu tenho dentro do meu espírito, da minha consciência, uma determinada culpa, eu posso ter um peso no qual eu me vejo diminuído, tanto pode ser com um membro físico, como muitas vezes até com a culpa. E quando eu chego ao plano espiritual, eu poderei estar num nível de vibração mais baixo, na qual eu me continuo a ver sem aquele membro. Nós não nos podemos esquecer que aquilo que vivemos enquanto encarnados, transportamos para o mundo espiritual assim que desencarnamos. Ou seja, se eu me vejo deficiente porque eu vejo que tenho menos um membro, eu poderei fazer uma análise e perceber porque é que eu tenho menos um membro. Eu posso ter sofrido uma amputação, como posso também ter nascido com alguma deficiência. Mas se eu vivo sempre a olhar para a falta desse membro ou para essa deficiência como algo negativo, eu vou como que carregando o meu espírito com essa visão negativa. Quando eu acordo no plano espiritual, eu continuo a ver-me assim. Claro que numa situação destas, nós somos então acolhidos no plano espiritual e passamos por tratamentos espirituais que nos ajudam, mas tudo é uma questão de preparação também nossa. Eu posso, durante o tempo em que estou encarnado, aceitar essa deficiência, mas quantos de nós é que aceitamos as nossas deficiências? Atenção, quantos de nós é que aceitamos uma amputação? Quantos de nós é que aceitamos que nascemos com uma deficiência? E a deficiência física não quer dizer também só a falta de um membro, muitas vezes existem outras deficiências. Eu posso sofrer de algum atraso, posso ter algum problema motor, eu posso ter algum problema cerebral, e isso é importante aceitar. A partir do momento em que eu aceito, mais facilmente no plano espiritual, tudo é plasmado a um corpo perfeito. E o que dizer daquelas pessoas que passam por uma experiência de deficiência profunda? Quantas pessoas é que nós não vemos quando estamos na rua, pessoas com dificuldades locomotoras, pessoas com deficiências e que nós pensamos: "Coitado, coitada", mas porque é que a pessoa tem aquela deficiência? A maior parte das vezes tem aquela deficiência porque numa outra vida anterior algo foi feito para provocar essa deficiência e por isso é sempre importante não julgarmos. A partir do momento em que nós julgamos alguém, estamos-nos a candidatar, se é assim que se pode falar, estamos a candidatar que numa próxima reencarnação possamos passar por essa situação. Por isso é sempre bom não criticar, saber olhar e saber ajudar, porque aquela pessoa que tem aquela deficiência está a tentar superar uma prova. Tudo são deficiências, nós não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, nós estávamos,
neste caso na Terra, que não é ainda mundo perfeito, mas todos temos deficiências, podem ser motoras, podem ser físicas, podem ser psicológicas e até podemos ter, às vezes, pequenas deficiências que nós achamos que não são, quando nós discriminamos. Quantos de nós é que não discriminamos as outras pessoas, ou pela cor, ou pela orientação sexual, ou pela religião, ou pelas escolhas, etc, etc. Mas quantas vezes é que nós não aceitamos que as pessoas possam ser diferentes? A partir do momento em que eu julgo alguém, volto a dizer, eu candidato-me a que numa próxima reencarnação eu seja julgado. Claro que numa próxima reencarnação eu não sei o porque é que passei, mas eu vou sofrer, eu vou passar pelo mesmo processo que essa pessoa hoje sofre quando eu falo dela. Portanto, é importante sempre entender que uma deficiência física é algo que nasce connosco, tem sempre uma razão, ou seja, há sempre algo a passar, há sempre uma prova ou uma expiação, consoante seja uma situação ou outra, e é importante poder ajudar a pessoa. Se conhecerem alguém que tenha uma deficiência, que tenha um membro amputado, por exemplo, é fazê-la entender que é uma experiência, é uma aprendizagem e que tente, na medida do possível, sei que é difícil, mas na medida do possível, aceitar. A partir do momento em que nós aceitamos ou tentamos aceitar o melhor possível, estamos a meio caminho de que no mundo espiritual esse problema não continue connosco. E não se esqueçam que quando nós abandonamos o mundo físico, o mundo material, para passar para o mundo espiritual, levamos tudo. E por fim, resta-me agradecer uma vez mais o vosso apoio aqui ao canal. Todos estes vídeos são feitos com muito amor para vocês. É um processo de aprendizagem mútua. Estamos aqui sempre disponíveis para ajudar. Se tiverem alguma dúvida, podem nos contactar que nós ajudamos na medida do possível. E acima de tudo, este caminho é nosso. Este caminho é um caminho que nos permite voltar a casa onde estão os nossos entes queridos que já passaram antes de nós e que estão à nossa espera, sempre para aquele abraço. Quem não quer esse abraço? Muito obrigado, amigos, até à próxima.